Ricardinho? Tudo bem, graças a Deus. Vamos conhecer a sua vida bem em detalhes hoje, hein? Vamos ver o que vai ser revelado pela radiestesia. Eu também não sabia que pela radiestesia a gente conseguia ver esse tipo de coisa. É, porque é energia acho que dos locais, né? Eu achei que a radiestesia só funcionasse para mostrar a energia do ambiente. É, mas tem de tudo um pouco, né? Olha que legal, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Hoje, Mama Brusqueta vai se conhecer um pouco mais também. Digo isso porque às vezes curiosidade matou o gato, eu tô curiosa pra saber. Estamos aqui com a Gisele de Rufino, que é radiestesista. Seja muito bem-vinda. Muito prazer estar aqui com vocês nessa tarde gostosa. Muito obrigada, viu? E eu tenho muitas coisas para falar da mama, muitas coisas que vão surpreender demais a mama. É mesmo? Muitas. Mas para a gente entender, a radiestesia funciona de que jeito no ambiente? Por exemplo, você pegou a planta baixa da casa da mama, a mama que fez, gente, à mão, uma coisa simples, e a partir dessa planta você consegue ver muita coisa? É, a partir da planta, do endereço, dos dados, eu já conheci a mama, né, na TV, então assim, é um contato que eu tenho com a energia dela. Então, esse contato, estabelecer esse contato é super importante, porque eu vou sintonizar a frequência da mama e vou conseguir captar o que acontece ali no ambiente, na casa dela. Ah, então é muito complexo. É um estudo, eu diria assim, eu faço cura ambiental, que eu faço radiestesia e astrologia diagnóstica. Então, eu uni essas duas ciências e eu consigo fazer esse estudo, esse diagnóstico. Olha. Quer dizer que eu vou me surpreender com as coisas que você vai falar de mim. Totalmente. Mas vai, mama. É coisa que pode falar no ar? Ah, eu acho que pode. Ué, sua vida é um livro aberto. Eu sei, mas tem umas páginas que tá... Mas algumas páginas podem estar coladas. Eu tô muito preocupada. Tá preocupada? Então será fazer o seguinte. Que vão descobrir muita coisa demais da conta. Você é tão transparente, mamãe, que tudo a gente já Mas sabe. eu tenho certeza que você vai gostar, mamãe. Então fazer o seguinte, vamos pro intervalo. E aí, na volta, a Gisele de Rufino vai contar tudo pra gente sobre a radiestesia feita a partir também da astrologia na casa da mama, na planta abaixo da casa da mama. A partir de agora, gente, tá valendo contar. As anteninhas, vai ser hoje de novo? Vai, né? As anteninhas, se você acertar o número de anteninhas que apareceram na tarde, só quando eu falar, hein? Você leva de presente um par de ingressos para assistir Roberto Carlos. Rapidinho pro intervalo, a gente volta aqui com a Gisele, contando tudo sobre Mama Brusqueta. Que será que está reservado para mim essa tarde? Se tem alguém que sabe, é você. A gente que não sabe. Estávamos aqui durante o intervalo esperando você para a gente poder entender que a análise foi feita pela Gisele de Rufino, que é a radiestesia, na planta baixa da casa da mama. A mama fez a mão livre, né, mamãe? É baixa no bom sentido, viu? Não, planta baixa, gente. É a planta que a gente faz desenhando, gordo. Aliás, eu desenhei muito mal. Não foi desenhou mal. Agora, a partir de uma planta como essa, Gisele, como que você consegue fazer a análise da radiestesia? Eu achei que a radiestesia só pudesse ser feita uma análise você num ambiente. Veja bem, Kátia, para dar início à tua resposta, eu preciso dizer que o radiestesista, ele precisa ter sensibilidade, né? É o mínimo de percepção para poder captar os instrumentos que ele opera. E dentro desse trabalho que eu faço de cura ambiental, eu uso também a astrologia. Então, a astrologia é um grande instrumento de diagnóstico. E a minha sensibilidade, obviamente, que também trabalha tudo isso. Então você une a radiestesia, a astrologia e mais a sua sensibilidade. Exatamente. E nessa análise que eu fiz da casa da mama, eu percebi algumas coisas que estão inadequadas, não permitindo que ela tenha uma vida mais tranquila, um sono mais gostoso, porque muita gente fala assim, ai, nossa, eu tô com mal-estar, e normalmente as pessoas acham que mal-estar é só um sintoma físico, quando na realidade, na maioria das vezes, o mal-estar é gerado por
outras frequências. Você se depara, você se confronta com energias o tempo todo. Mas no caso da planta da mama, da casa da mama, você chegou a perceber essas influências também? Sim, percebi essas influências no ambiente da casa dela. Por exemplo, mama, você tem um ambiente na sua casa onde você se sente muito aconchegada, muito assim, é o seu templo, a sua casa é o seu templo. Porém, lá existem algumas infiltrações, alguns problemas hidráulicos, do tipo vazamentos. Existem também tendências a você ter em casa problemas com eletricidade, talvez você more num prédio antigo. É bem antigo. Então, por isso talvez eu tenha visto. E num banheirinho externo, eu tenho que deixar o registro sempre fechado, porque vaza o tempo todo. E isso aí é um aspecto que interfere na nossa saúde. Este banheiro aqui em cima? Banheirinho aí. Um vazamento assim pode interferir na saúde da gente. Por que interferir na saúde? Porque a nossa energia vai embora com a água? Não, a nossa energia, ela se complementa, ela se... não é que ela se confunde, mas a gente vive naquele ambiente. Então você faz parte do ambiente, recebe influência dele, né? O ambiente também pode adoecer por sua causa, né? Eu não sei se você sabia disso. Mas me conta, o que será que eu estou fazendo na minha casa? Não é a sua casa. É assim, um banheiro, por exemplo, um vazamento no banheiro, ele pode de repente piorar alguns problemas circulatórios, ele pode prejudicar a saúde, os aparelhos, o aparelho circulatório, o aparelho respiratório. Mas no caso da mama, você acha que prejudica? Quer dizer que está prejudicando? Eu acho que prejudica todo mundo. Todo mundo. Quer dizer, não só no caso da mama. Não só no caso da mama. Na minha casa eu tenho um vazamento. Você precisa... Eu já tive problema hidráulico, já tive problema elétrico, tudo na casa, mas está tudo sanado. Você fez uma reforma há pouco tempo, né? Ótimo. E esse daí é a válvula da descarga, do banheiro. E ela é muito antiga e ela continua dentro da privada a escorrer a água. É por isso que eu fecho, para não ficar aquela água correndo o tempo inteiro. Tem que fechar mesmo, não é só porque gasta água, principalmente. Mas inclusive aquela zona ali, segundo o pessoal do Feng Shui, é a minha área de prosperidade. Da prosperidade, que vai tudo pro ralo. Essa aqui é a área da prosperidade? Engraçado, a pior área da casa é a área da minha prosperidade. Que é a área de serviço ali. Então... acho que é do lado esquerdo. Então, da casa do lado esquerdo. Passa pela cozinha. Quando a gente vai fazer uma reforma em casa, mama, tem que ver todas essas coisas. Não é só a parte Mas é bom você ter uma área da prosperidade na área de serviço no banheiro, não? Não seria o adequado, vamos dizer assim? Olha, aí já não é mais a minha área. Mas a radiestesia não consegue, por exemplo, a radiestesia eu conheço porque eu fiz Feng Shui. Mas assim, a radiestesia, ela vê o problema focado na emissão de frequência, na perda de energia. Então, se ela consertar esse vazamento, assim como quem está em casa, consertar todos os vazamentos da casa, a gente não deixa essa perda de energia acontecer. Exatamente. Aqui você falou de um lugar que eu me sinta sempre bem. Eu sou a rainha da sala. Na sala. Eu adoro a sala, gosto de ficar na sala. Gosto de ficar no quarto também, mas porque é minha casa. Mas a sala, principalmente a sala. Inclusive vi que você, mama, muitas vezes dorme na sala. Já dormi muitas vezes e agora não estou dormindo, porque quem está dormindo na sala é minha irmã. Mas antes da sua irmã da Branca vir para São Paulo, você dormia na sala direto. No sofá da eu brigava com ela, falava, gordo, mas não é lugar de dormir na sala, você acorda toda torcida. Mas é que ela se sente bem ali. Você vê o próprio animal na natureza. Aonde você tem o teu cachorro, onde ele gosta de dormir, é onde está legal ali, onde a energia está bem. Quer dizer, se a gente prestar atenção no nosso gosto pessoal, a gente vai perceber com o ambiente da casa que está mais equilibrado, né? Com certeza, com certeza. Existem, por exemplo, na casa da mama,
existem por causa desses vazamentos, por causa dessas interferências, existem também, eu pude perceber que tem o espírito de uma mulher lá, mama. Por que você estourou aí? Chacoalhou? Bateu a mão. Uma mulher? É uma mulher que talvez tenha tido uma relação muito estreita com você, mama. Pode ser sua mãe. Minha mãe já falecida há 9 anos, por aí. A minha irmã há 8. Mas o que eu vi foi sua mãe, viu? E que influência? E essa influência não é uma influência muito benéfica, porque eu costumo até dizer para os meus pacientes... Mas a gente mas a minha mãe era tão boa, por que ela não faz bem para mim, por exemplo, em casa? Pois mas assim, lugar de morto não é aqui. Lugar de morto é no plano espiritual, lá onde eles vivem. Porque assim, a gente cria muitos vínculos durante a vida. E esses vínculos, eles são estabelecidos de formas muito intensas. E quando existe o desencarne, é muito difícil essa separação. Então, é natural que uma mãe queira ver como estão os seus filhos, como está a sua família, e ela fica ali durante muito tempo, ela tem acesso. Mas de que forma que a gente pode agir para a gente conseguir fazer com que esse espírito consiga seguir o caminho dele? Olha, eu sempre costumo dizer que a primeira coisa que você pode fazer para ficar bem, maravilhosamente bem, é deixar o astral lá em cima, sabe? Se você deixar o astral lá em cima, se a sua casa for uma casa assim, muito alegre, bem frequentada, seus amigos lhe visitam e você tem essa facilidade de manter a tua casa num astral legal, é muito bom que você faça isso, porque assim você vai eliminar a possibilidade da sua mãe, por exemplo, ir visitá-la sempre. Mas será que é minha mãe mesmo? Porque acontece o seguinte, você sabe que eu sou espírita também, e a gente frequenta, a gente consulta, a gente vai, a gente tenta saber notícia e tal. E pela notícia que eu tenho, a minha mãe, ela vem muito pouco aqui para baixo, mas muito pouco mesmo, porque ela está em outra missão e tal. Será que não pode ser, por exemplo, a dona do apartamento que eu moro, que era uma senhora de 80 anos, que faleceu, e que esse apartamento foi uma coisa enrolada na vida dela o tempo inteiro? Será que não pode ser essa mulher ao invés da minha mãe? Pode sim. Vou investigar. Mas aí é mais forte ainda, não é? Porque apego... É pior ainda. Porque... O apego é dela. É dela. Olha, eu tratei por exemplo, eu vou mais ou menos contar só a história só para você ter uma noção. Essa dona do apartamento era casada em segunda núpcias com o dono do apartamento. O dono do apartamento morreu e deixou esse apartamento para ela, usos e frutos, a vida inteira. E no dia que ela morresse, esse apartamento voltava para a primeira mulher. E ela morreu. E o apartamento voltou para o apartamento deve ter voltado lá pro... E ela deve ter uma história... Então, por isso que eu acho que a minha mãe não é. Pode ser, sim. E aí uma influência como essa, quer dizer, quando a pessoa desencarna e tem um apego... É uma coisa tão apegada que eu falei, só pode ser a mãe dela. Só pode ser a mãe. apegada no apartamento, talvez não em mim. Ó, eu tive um caso agora no interior de uma casa que eu cuidei, em Jundiaí, e a moça não podia vender, não conseguia vender a casa porque os 2 maridos morreram lá dentro, os 2 estavam lá. Os 2 maridos? Os 2 maridos morreram dentro da casa e os 2 estavam lá. Essa não morreu dentro do apartamento, ela é fora, porque ela é de vários apartamentos. Mas ela volta, né? Porque pra ela aquela é a casa dela, né? Era a casa dela, a casa física dela. Mas aí de que jeito que a mama pode sentir essas influências? Por exemplo, o emocional da mama pode muitas vezes ficar oscilante justamente por isso? E tem dias que eu fico muito preguiçosa. Que é o que eu acho que é algumas influências... Sem energia, sem cansaço. Mas aí eu sempre culpo que eu não dormi direito. E dá aquela preguiça, principalmente fim de semana que não tem programa, então aí piorou ainda. Não, é totalmente possível sentir esse cansaço, eu chamo de nhaca, né? A gente fica com aquela nhaca, né? Aquela coisa, aquela falta de vontade de trabalhar, de fazer as coisas dentro de casa. Isso tudo é muito... Assim, esses mal-estares são muito
muito típicos de invasão de energia. Mas como que a mama pode agir, já que não é, por exemplo, nenhum parente dela? Porque quando é um parente, você... Tá bom, você reza. Mas uma pessoa desconhecida, a gente tem o poder, através da oração, de fazer com que essa pessoa... Tem, uma oração pode mudar muita coisa. Daí eu sei o nome da pessoa e tudo. Oração pode mudar muita coisa. Tem muitas coisas que se podem fazer. Fisicamente, o que eu posso fazer? Fisicamente, para tirar olha, essa energia. Uma coisa maravilhosa, inclusive está no meu site, é utilizar amoníaco para limpar a casa. Amoníaco. Passa do fundo para frente? O amoníaco, você pode, na primeira vez que você utiliza, depois você vai fazer dos fundos para frente, mas na primeira vez é legal você botar na água, esfregar o chão, as paredes, as portas, tudo, né? E sair, porque é muito forte. Amoníaco com água, é amoníaco mesmo, não é, aquele não é que detergente, né? Aquele da farmácia, aquele potinho. E o amoníaco é a única substância física que remove a interferência de miasma, né? Então, ele é a única, nem os anjinhos, coitados, ficam lá. Depois você tem que chamar os anjinhos de volta. Então, você neutraliza energias boas, energias ruins, e depois você tira, traz só as boas. Não estou dizendo para você que ela não vai voltar. Sim. Mas se a gente fizer sempre... Se você fizer sempre, você pode tirar essa interferência de lá. Bom, volto já, e aí você me conta. O lado emocional da mama, pelo que você viu na planta da casa. Você já falou da influência, muitas vezes, que a gente sente com essa nhaca, literalmente, de energias presentes no ambiente. A mama ainda sabia dessa senhora que morou na casa dela. Agora, e quando a gente não sabe como agir? Eu volto aí, você me conta, tá bom? Olha, vamos conhecer tudo sobre a mama, de acordo com a radiestesia e a análise da Gisele. Vamos saber na volta, já estou voltando lá com a mama, a parte emocional da mama. Olha só, eu não sabia que tinha tanta influência desse jeito. Voltando agora a Gisele de Rufino, que é radiestesista, lembrando que ela fez radiestesia na planta baixa da casa da mama, na planta da casa, e ela não só usa radiestesia, mas une essa técnica com a astrologia e também com a sensibilidade que ela tem. Em relação ao emocional da mama, o que você viu? Então, pode falar? Pode tudo, imagina. Não tem segredo para ninguém, nem para Deus, nem para os humanos. Por conta dessas interferências, mama, você não se sente bem em casa, né? Muitas vezes você tem vontade de sair. Às vezes eu até saio. Sai, sabe? São poucas vezes, mas... não ficar em casa, né? Porque, como eu falei, a casa para ela é como se fosse o templo. Mas de verdade, né? Mas tem horas que você fica assim completamente impaciente, e isso obviamente vai afetar o teu emocional, te dá instabilidade, te dá insônia. Tem muita. Né? Ela dá insônia. Ela vai dormir a hora que eu levanto. Nossa. Eu levanto às 6 da manhã, ela vai dormir às 6. Mas essa defunta precisa sair de lá, mama. E muitas vezes as pessoas passam por isso e nem imaginam. Como eu disse, a mama ainda teve a oportunidade de saber a história do ambiente. E quando a gente compra uma casa, você aluga uma casa, você vive na sua casa há muitos anos e não percebe isso. E não percebe. Por exemplo, tive uma cliente que teve um problema sério de saúde, um câncer. E eu falei, olha, o problema é na sua casa. Muda de lá, por favor. O que tinha na casa dela? Porque a casa dela foi construída em cima de um feixe de água. Então eu falei, então muda. Essa energia desse ambiente passava para ela. E eu conheço muitos prédios, aqui em São Paulo, por exemplo, muitos escritórios que não dão certo, né? Porque as garagens são completamente tomadas. Porque São Paulo foi construído em cima de charcos, né? Então as garagens minam a água. Isso tudo é interferência, isso tudo gera uma interferência, é péssimo para a saúde das pessoas que moram naquele ambiente, que trabalham ali. Ninguém consegue desempenhar suas
funções assim plenamente. Deixa eu perguntar uma coisa, Gisele. Você está falando disso das energias, a gente está comentando da energia da antiga dona do imóvel da mama que faleceu. Mas e quando você, por exemplo, compra uma casa ou aluga uma casa e naquela casa aconteceu um crime? A gente vê tantos crimes sendo Tem o caso hoje em da dia. perto de casa, tem um Castelinho. O Castelinho. Até hoje não conseguiram fazer nada. Não fizeram nada. Nada, nem vão conseguir enquanto não tirarem aqueles mortos Mas de lá. como que as pessoas podem agir em casa, na prática, fora o amuníaco, como você disse, para fazer esses espíritos saírem do lugar? Olha, Uma Cátia, pessoa comum como a gente consegue ou é melhor chamar é melhor. Você sempre tem que. Quando você está doente, você vai procurar a ajuda de um médico. Quando sua casa está doente, você vai procurar a ajuda de um radiestesista. Perguntando isso porque às vezes a gente fala assim, mas eu estou rezando, eu rezo bem. Mas tomar remedinho não adianta só, né? Às vezes você precisa de uma fisioterapia, fazendo uma comparação, né? A Mama falou do Castelinho. Tem uma casa perto da minha casa que a moça se suicidou. Já faz uns 15 anos, mas não vende a casa é bonita e já baixaram o preço quase lá embaixo. Não é porque todo mundo sabe, porque vai por imobiliária e ninguém consegue fechar o negócio. Não, mas ninguém consegue, porque ela não vai deixar fechar o negócio. Que ela vai terrível ficar isso. ali. Mas e para esse espírito é muito difícil, porque ela também não consegue dar continuidade, de acordo, gente, com a crença de cada um, dar continuidade à sua vida pro lado de lá, né? Ela não, na realidade, presa. ela não está dando continuidade, Pois ela é, continua continua vivendo aqui, né? Por isso que é ruim a gente ter a casa frequentada por espíritos. Mas eu ter, por não exemplo, é uma coisa legal. fotos de pessoas falecidas ou então alguma coisa que a pessoa usou e eu querer guardar como uma forma de lembrança, isso é bom ou não? Guardar sim, mas ter assim exposto não. Porque porque quando o pensamento é uma coisa muito curiosa. Quando você pensa, você imediatamente sintoniza uma frequência. Quando eu pensei na mama, quando eu estava trabalhando para ela, imediatamente eu sintonizei a frequência dela. Então, a fotografia exposta é uma forma de você se comunicar com a pessoa que já não está mais Então, toda aqui. vez que eu olho, eu acabo entrando naquela frequência e prejudicando até a pessoa do lado de lá, né? Exatamente. Você acaba entrando na frequência. Porque a gente trabalha com frequência, né? A gente precisa aprender a ter a frequência sempre elevada. Por exemplo, mama, na sua casa, sabe? Você deve colocar muitas plantas. Eu gosto. Eu não tenho colocado muita, mas você deve colocar muitas plantas. Você colocava muitas flores que você comprava, por exemplo, né? existem decorações de Natal que podem ser feitas para limpar a casa. Tipo um monte de coisa, eu faço esse trabalho também. Mas por exemplo, assim, com flores, luzes. Com cores, com luzes, flores. Luz eu sempre gostei. Com objetos. Minha árvore é só luz. Com objetos, né? São recursos que a gente utiliza para melhorar o astral da casa. Você disse que você, quando estava fazendo a análise da planta da casa da mama, você se ligou à energia dela. Certo. O que você sentiu nessa hora? O que falta, o que excede, o que começou a fazer? Eu senti, por exemplo, que ela esse ano vai ser um ano muito bom para ela. Esse ano vai ser um ano maravilhoso. Esse ano que eu digo os próximos 12 meses, a partir da data do aniversário dela. Então, nos próximos 12 meses, ela vai ter reconhecimento, vai crescer na carreira dela. Eu acho que você vai se mudar de casa, mamãe. Mas eu já estou tentando comprar. Ela está procurando. Então não estava errada? Não. Então eu acho que você vai se mudar, agora você confirma. Então, assim, a mudança de residência, para mim, é um fato, né? E outros trabalhos podem vir para você também. Que complemento, sabe? Né? Que bom, né, amor vai aparecer. Verdade, depois de 64 anos. Já apareceu, mas ela sempre foge, que nem o diabo foge da cruz. Mama, você tem que se permitir. Eu sou uma pessoa sozinha, né mesmo? Amor, não, mas você não pode dar as costas pro Mas já não amor. começa a frase errada? Eu sou uma pessoa sozinha. Eu não sou. Não pode dar as costas pro amor, mama. E vai aparecer um amor na vida dela? Antes ou depois? Eu acho que ela antes ou depois
Da cirurgia. Ela vai fazer cirurgia? Cirurgia não é um período propício para você fazer cirurgia. Mas não tem jeito. Mas a gente vai. Por que não é um período propício? Porque existem trânsitos planetários que não são propícios para ela fazer cirurgia. Isso até quando, você acha? Nesse período de um ano. Nesse período de um ano é melhor não fazer? É. Ah, gorda, vai emagrecendo devagar e faz depois. Mas não sou eu que marco, já é o destino, né? Ah, destino. A gente dá uma forcinha, uma ajudazinha. Mas eu posso fazer alguma coisa para complementar o fortalecimento dessa hora aí? Pode fazer orações. Isso eu faço todo dia. Pode fazer. Tem uma oração maravilhosa que eu adoro, que é a limpeza espiritual de 21 dias do Arcanjo Miguel, que é maravilhosa. Essa oração, ela levanta defunto, sabe? Nossa, aí depois você passa pra gente passar pros outros todos. É verdade, né, mamãe? Aí você volta e traz pra gente. Trago sim. Quando você diz que esse um ano não é um período propício para cirurgia, isso quer dizer que é um momento que ela tem, se ela quiser fazer, ela vai ter que se cuidar espiritualmente, fisicamente mais, né? Ela tem que se cercar de maiores cuidados com relação à saúde para poder realizar a cirurgia com sucesso. Né? Seria mais ou menos isso. Agora, tem o lado espiritual também, que a gente pode cuidar dele, né? O físico é uma coisa mais assim, voltada para o médico, voltada para o especialista que cuida dela. Então, ótimos, pedir para que eles tomem deem a ela um respaldo maior, né, físico, para ela poder fazer a cirurgia. E o resto a gente cuida, mama. Só na torcida. E nesse físico, nesse negócio de médico e tal, eu tô confiante, então. Então o negócio é no espiritual. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Marta tá mandando pra gente por e-mail uma pergunta que eu acho que vem também muito com o que acontece para muita gente. Diz que na casa dela, ela nunca consegue ter um animalzinho de estimação. Ela tem um animalzinho de estimação, dali a pouco, ou ele foge, ou ele morre de repente, ou fica doente. Essa energia do ambiente, dizem que antes de pegar na gente, pega no animal. Isso é uma verdade? É verdade. E nas plantas, o animal é muito mais sensível. Olha, eu conheço pessoas, clientes, pacientes que moram perto de rede de alta tensão, não conseguem ter animal em casa. E hoje em dia eles fazem prédios tão pertinho, coladinho na rede de alta tensão. Às vezes, eu não sei, um circuito elétrico, né? Uma coisa assim, um transformador. Você já pensou você ter perto da sua casa um transformador? Aquela energia, aquele campo eletromagnético do aparelho é muito intenso. Por isso que não se deve dormir, mama, com o aparelho no quarto. Porque eu tenho computador no quarto. E televisão. Tudo junto. Aparelho no quarto é ruim. A gente sabe que as redes de alta tensão, os fios de alta tensão, eles têm um raio de pelo menos 1 metro e pouco, quase 2 metros, que puxa a gente para dentro daquele raio. Resta, é só você lembrar. Quando a gente vê nos filmes ou em programas jornalísticos, não fala que a pessoa chegou próximo, foi sugado pela linha de alta tensão? Quer dizer, se a gente tem uma influência dessa na vida da gente, bem não faz. Não vai fazer. Por exemplo, nós que trabalhamos aqui com 2 antenas, da Gazeta e da Globo, que também fica nesse mesmo prédio. A gente também recebe essas influências, né? Com certeza. Essa descarga eletromagnética acontece o tempo todo. A gente não dá choque, gorda? Uma na outra? Com o microfone. Isso desgasta. Encosta no convidado, dá choque? Ele acha que a gente está sacaneando, mas não é brincadeira, não. É de verdade. Isso é excesso de eletricidade no corpo, né? Excesso de eletricidade. Tem que cuidar para que isso não interfira na saúde das pessoas. Por exemplo, as pessoas aqui devem ser muito estressadas. Nessa aqui não. Nesse estúdio a gente não é estressado. Mas você lembra de da jabuticabeira aqui? Nós já tivemos uma jabuticabeira que tinha uma jabuticabeira falsa aqui. Não, falsa não, era de verdade. Era de plástico essa, porque depois teve uma de verdade. Uma de plástico. E a gente estava assim, com a câmera aberta e nós duas, a jabuticabeira de lado. De repente, a jabuticabeira balançou só de um lado. Eu tava olhando pra mama e ela pra mim. As duas olhou. Falei, gorda, você viu? Eu juro que não foi sacanagem, gente. Ela balançou só de um lado. Se ela tivesse balançado inteira, só que você viu como aqui é quente, não é ar-condicionado. Ela fez assim, ó. A gente ficou olhando, eu falei, mama, você viu, balançou. E nessa hora, o diretor na época lá, ele falou, vou voltar a fita. Pôs no ar e ela balançou na metade.
Interferência de, provavelmente, alguma energia, alguma frequência, algum espírito. A gente briga que é o seu caso. Mas aqui teve muito... mas você sabe que aqui teve muita gente, muitos ex-funcionários que se mataram, que foram assaltados e morreram de uma forma drástica. Não foram poucos, não. E você acha que eles não visitam? Eu acho não, tenho certeza. Então, deve ser isso. Né? Muito provavelmente. E assim, eu acho que a gente precisa se proteger dessas coisas. E como que a gente se protege? Essas interferências. Por exemplo, a gente trabalha aqui com essa energia toda. Por exemplo, eu gosto muito de usar, para a gente se fortalecer, uma pedra chamada turmalina negra. Então, pera um pouquinho que eu já volto e você me conta detalhes de tudo isso para a gente poder fazer aqui. E você aí de casa poder fazer na sua casa também. Olha, se você quiser fazer perguntas também para a Gisele, pode. mulheres@tvgazeta.com.br ou por Skype também. Como é o endereço do Skype mesmo, Riquinho? Programa_mulheres. E aí o Riquinho já está no computador, ele libera a sua entrada. Agora, Gisele, você estava dizendo que se a gente quiser fazer uma cura, uma limpeza no ambiente, até de trabalho, a gente pode usar a turmalina negra. A turmalina negra, ela é um super aparador de energia. A turmalina negra é um mineral que eu imagino que ela, como todo mineral, tem um poder maravilhoso de reter porcarias, sabe? Então ela atrai as energias ruins. Não. O quê? Olha só, você, por exemplo, eu vou atender um cliente, eu boto uma turmalina no bolso. Normalmente ela volta estourada, quebrada. Ela estoura, ela quebra. A turmalina negra é fácil. Ela na Liberdade tem um monte de ela tem uns gomos assim, ela é uma pedra diferente. Ela não é uma pedra assim. Ela não é rolada. Ela não é roliça, né? Ela tem uns feixos. Sabe qual é, mamãe? Lembra quando a André Mantovani vinha? Que era uma que vinha, que ela ficava assim marcada, parece que era arranhada, que tinha umas tirinhas. É aquela lá. Por exemplo, essa moça aí a Marta, né, que perguntou sobre o cachorro, a casa dela deve provavelmente ter muita interferência. E ela deve usar turmalina em toda a casa. Mas eu espalho, ponho num vasinho. Né? Isso, pode espalhar. Você pode, por exemplo, colocar a turmalina em cima de forrar um fundinho assim de sal grosso, num pote, e colocar a turmalina ali dentro. Eu tenho em vários pontos da minha casa. Uma telespectadora nossa, como é o nome dela, Ricó? Nebur Lima. Ela diz que nos cantos da casa dela, ela tem um copo com água e cristais. Isso ajuda? Depende do cristal. Depende, por exemplo, a turmalina você não pode colocar na água. Não? Porque tem alguns cristais que você não utiliza na água porque ele perde a força magnética dele. Então você tem que usar a turmalina, como você disse, no sal. Turmalina só no sal. É uma caminha de sal, isso mesmo, mama. Vou te contratar para minha assessora. Uma boa. Ela entende tudo dessas coisas mesmo. Não, eu gosto desse assunto, então de vez em quando a gente ouve falar, não é que eu saiba, não. Agora, é bom usar no corpo, como você disse? No corpo, no bolso. Você vai trabalhar, vai ter uma reunião difícil, bota uma turmalina no bolso, porque, olha, é fantástico, porque você se protege. Se você tiver que pegar alguma porcaria, essa porcaria vai cair com certeza na pedra. Como é o nome da nossa telespectadora, Ricó, que ligou agora, a outra? Grazi. A Grazi perdeu o filho dela há pouco tempo. E ela, toda vez que chega na piscina da casa, que ela chega na varanda, ela não consegue mais ficar na casa. Ela pergunta se o melhor é ela tentar limpar essa energia ou ela mudar de casa. Eu acho assim, até por conta de uma relação afetiva que ela teve com o filho, não sei se ele já era uma criança, se ele ainda era uma criança, ou se ele já era um adulto. Mas assim, o ideal é ela limpar essa energia, até porque se ela vender essa casa, ela vai vender melhor e a pessoa que for para lá não vai ter essa perturbação. Né? Então, faz da forma como você falou pra gente, com amoníaco ou, não, nesse caso, chamando uma pessoa melhor? Isso aí tem que ser feito esse trabalho mais sério. Essa turmalina negra, ela funciona, por exemplo, no meu caso, lá em casa, não? No seu caso, funciona? Não.
ela neutraliza. Depois eu vou neutralizar o vazamento do seu banheiro. Mas assim, o ideal é você consertar, mama. Agora, se não tiver jeito, a gente pode neutralizar, mas não com a turmalina. Aí sabe o que você faz? Faz o que eu fiz na minha casa. Não utiliza essa válvula aí, que sempre dá problema, aquela antiga, e põe aquela vaso sanitário com aquela caixa acoplada que não dá vazamento. Isso, grande caixa. Eu fiz isso no meu a sítio. sua assistente número 2. Aí de reforma eu gosto. Por exemplo, aqui no nosso ambiente, essa turmalina negra serviria? Nossa, maravilhosa. Então amanhã já vamos trazer um monte de coisa a distribuir. Maravilhosa. Vó faz umas caminhas aí de turmalina, põe aqui em alguns ladinho, pontos do estúdio. Só não pode pôr perto da cabeça, na cabeceira da cama. Por quê? Porque é uma energia muito forte. Nem a turmalina e nem a ametista. Ah, é? Porque você começa a ter perturbações durante o sono. Ah, não sabia disso. Tá E às vendo? vezes a gente acha que é proteção por perto da gente. Em casa eu tenho uma vasilha de cristal cheia de pedras dessas. Então, de cristal daqui, não sei se eu tenho dessa daí. Acho que você tem, Guta, porque eu tinha bastante, comprava naqueles bastante. mix que a gente compra, na verdade, vende essa daí. Tem gente que pega a turmalina e põe dentro do sutiã. Não põe. Não? Porque não nem no põe. umbigo? Eu seria uma. Não põe. Não? Porque é uma pedra preta e aqui esse chakra é o cardíaco, não, é o cardíaco. Aqui funciona a nossa glândula do timo, que é o maior sustentáculo do sistema imunológico. Então, se você usa qualquer coisa que sobrecarregue, que possa sobrecarregar essa região, não faça. Ah, tem um aparelhinho que mede se o timo está equilibrado ou não. Eu ia no acupunturista que ele punha. Era a coisa mais engraçada, mamãe. O Celso, ele punha, se ele estava equilibrado, ele ficava num jeito. Se não tivesse, ele abria assim, Ele abria, forquilha. A forquilha, é isso mesmo. Era uma coisa absurda. Outra coisa, outra telespectadora diz que toda casa que ela compra, a Zumira, acaba tendo vazamento. Esse é um problema dela? Pode ser um problema dela. Porque tem pessoas que levam os seus problemas. A gente então, não trata, arrasta, né? Você não trata a sua casa. Meu trabalho de cura ambiental, eu trato a casa e a pessoa. Né? Porque às vezes o problema não está na pessoa. O seu problema está na sua casa. O dela pode estar com ela. O dela pode estar com ela. Entendeu? Olha, Ercília tá por Skype com a gente, tem perguntas para fazer para Gisele. Ercília, boa tarde, está ouvindo a gente bem? Tô aqui. Pode perguntar que a gente está te ouvindo bem, Ercília. Sabe o que é, Kátia? É que a minha mãe pretende ter uma casa e não consegue. Se ela pode dar uma ajuda. A mãe pretende vender uma casa, mas não consegue. Tem que saber o motivo pelo que não ela consegue, não consegue vender a casa. Tem algum vazamento? Cadê você? Eu tô aqui! Ah, tá aí! Lembrei, cadê você? Você diz que ela não consegue vender a casa, mas não consegue por quê? Tem vazamento, tem algum problema assim, não? Travou. Eu vou aumentar o som da TV para mim escutar. Então, faz a pergunta pro Riquinho e o Riquinho passa pra gente, fica mais fácil, tá? Um beijo, Ercília. Riquinho, pergunta pra ela se tem problema de vazamento, qual o problema que tem na casa, que ela não consegue vender. Enquanto isso, a gente continua por aqui. Com certeza. Então, quer dizer, as influências que a gente recebe do ambiente são muito maiores do que a gente imagina. São muito maiores do que a gente imagina. Por isso que tem lugares que a gente entra, a gente se sente bem, lugares que a gente entra, dá uma agonia, que tem vontade de sair correndo. Com certeza. Há pouco tempo eu limpei uma casa, uma mansão, onde ali tinham sido velados os donos da casa. E eles estavam ali, eles não saíam. O mesmo problema, a proprietária, que eram as filhas, né? Não conseguiam vender a casa.
Então, De assim, jeito nenhum. o apego é uma coisa que, o vínculo, né, afetivo e o apego é uma coisa que dificulta muito a saúde das pessoas dentro de um lugar, a venda de um imóvel. E muitas vezes pode ser em função disso, né? Pode ser, pode. Tem pessoas que passam a vida inteira morando em lugares contaminados, que elas ficam doentes o tempo todo. E isso é uma coisa que a radiestesia resolve. Mas é interessante a gente lembrar, né, Mama, que os orientais não compram uma casa se eles não fazem essa análise, né? Com certeza, é verdade. Os orientais é que estão certos, né? Porque o Feng Shui é uma técnica muito eficiente, mas a radiestesia, ela traz com ela um outro tipo de análise, que é a análise das interferências telúricas que vêm do solo, as interferências externas, as radiações, enfim. A radiestesia, ela cuida com uma não é com uma eficácia, mas com uma profundidade talvez uma maior. Propriedade, né? Exatamente. Assuntos que o Feng Shui não trata. Por exemplo, a área da prosperidade da sua casa, a área de serviço. que é a área de serviço, já que você vai mudar de lá, Mama, quando você for comprar uma casa, veja bem qual é a área da sua prosperidade. Eu não sei ver direito assim. Pega o baguá Pega o baguá, é põe facinho. Eu tenho um baguazinho. Então, aí você põe na entrada planta da casa. Põe na planta baixa. Facinho de ver. Deixa eu te perguntar uma coisa, outra dúvida da Dreica, telespectadora nossa. Ela diz que se tem influência, como você disse, dos cabos de energia elétrica na vida das pessoas, se isso pode influenciar o casamento dela, o casamento dela não anda bem. Pode ser isso? Totalmente. Pode, né? Pode. A gente fica impaciente. Porque as pessoas ficam alteradas. Se você tem a tua energia afetada, você sofre alterações. Por exemplo, uma casa que é muito contaminada de interferências, você pode usar placas de cobre, porque o cobre neutraliza, né? Só tem que saber aonde você vai usar, né? Porque essa neutralização, por exemplo, numa casa onde vai ser construída inicialmente, você pode neutralizar um feixe de água com uma placa de cobre. Ah, sim. Se eu vou construir uma casa, já me preparo para isso pois tudo, né? E aí, no caso dessa espectadora, a energia dela deve estar sendo afetada e, consequentemente, o emocional. E aí acaba afetando os relacionamentos pessoais, né? E até porque quando você tem a frequência alterada, na radiestesia a gente trabalha com uma medida chamada angstrom. Então, quando você tem esses angstrons alterados, muito baixos, né, você passa a vibrar numa frequência muito baixinha, né? E você se sintoniza com as frequências baixas também. Por exemplo, quando você sai na rua, né, e você é assaltado, você está sendo assaltado porque você está vibrando na mesma frequência do assaltante. Isso é uma verdade. Os iguais se atraem. Os iguais se atraem. Por exemplo, eu estou andando na rua, vejo um acidente. A gente tem que parar, fazer uma oração, mas não ficar olhando como as pessoas fazem. Você se liga àquela energia, né? Ficam urubuzando tudo, né? Achando... Porque você sabe como essas coisas dão ibope, né? Então, as pessoas adoram. Então, assim, frequências baixas atraem frequências baixas. Por exemplo, o rato, ele vibra em 200 angstrons. Um assaltante, por exemplo, ele tem o mesmo nível de frequência do rato. Imagina você, se você é assaltada, por que você estava vibrando num padrão tão baixo, né? Aí você tem que se fazer essa pergunta: tem alguma coisa errada comigo? Não é com o outro, é com a gente. Ou você baixou a guarda, deixou de fazer as suas orações, enfim. Exatamente, deixou de se cuidar. Tem como a gente usar, outra pergunta telespectadora, usar as pedras dentro do carro para proteger também? Tem. A turmalina, você pode usar uma turmalina pousada numa caminha de sal dentro do carro. Eu tenho uma no meu carro.
Você põe onde? Não, eu ponho do lado, assim, no console? No console. Eu ponho assim, pra todo mundo E na gente ver. a gente põe o quê? Em bolso? No bolso, No bolso. No carro é ótimo Carro usar. turmalina. No carro turmalina. Turmalina negra é bárbara. Eu sempre guardo no meu carro, mamãe sabe, no espelho retrovisor, um crucifixo. Eu comprei um carro e na estrada, de tanto bater, o crucifixo caiu. Eu falei, ele caiu, não foi à toa. Onde eu vou, ele vai agora. Eu troco de carro, mas o crucifixo enrola. Isso também é bom. O ideal, porque o crucifixo Mas não tem ele é Jesus. ele é um outro tipo de energia. proteção que eu não uso, eu não utilizo. Mas eu estou falando assim, o mineral é um ser vivo, né? Então, ela tem uma é pra, energia própria. efetivamente para nos cercar. Quer dizer, não é energia de fé, é energia viva. É uma energia viva, nos cercar de proteção. A Elza diz o seguinte, se ela trabalha muitos anos na mesma empresa e ela não consegue, mais de 20 anos, mudar de empresa, ela pode também estar ligada à energia dessa empresa de alguma forma, por isso que ela não consegue sair do local? Deve estar havendo assim uma simbiose, né? Ela não consegue trocar de empresa porque de repente ela se identifica com aquele lugar, com a história daquela empresa e talvez se ela mudasse um pouco a vida dela, jogasse coisas antigas fora, coisas no lixo, que ela não usa mais, mudasse os móveis, a disposição dos móveis da casa dela. Talvez se ela fizesse algumas mudanças assim, fora dali do ambiente de trabalho, talvez ela conseguisse promover também essa mudança lá dentro. Você está falando de mudança fora, e sabe, a gente tem essa mania, né, mamãe? Acho que muita gente tem. Quando você não está com algum lado bom da sua vida, você muda o cabelo, mulher faz isso. Muda o cabelo, muda o carro, muda a cor do cabelo, alguma coisa a gente faz para ver se isso já estimula a gente a mudar aquilo que não está bom. Já pode ser um sinal pra gente. Eu estou na fase de mudar a casa, mudar as coisas da casa. Não é verdade? Quer dizer, analisando o nosso hábito, claro, cada um tem o seu, mas na grande maioria das vezes a gente tem esse... A gente tem esse objetivo e eu acho isso muito assim pertinente, sabe? Para você mudar a tua vida. Se você quer mudar de vida, joga a coisa que você não usa fora, muda as coisas da casa. Às vezes a gente precisa mudar até os amigos. É verdade. Que não são tão amigos. Pois é, porque as coisas não estão indo bem, sabe? Porque tem uma energia que é muito destruidora, que é a inveja. Essa mata. Agora, Ercília, quer perguntar? Não, então, eu queria saber agora os negativos que tem a meu favor. Só vou falar da Ercília, que o Riquinho pegou com a Ercília o que é, a gente fala dos negativos da sua casa. A Ercília, aquela do Skype, diz que a casa dela é em Santos, a casa é assim a história. A mãe dela mora nessa casa. E elas são eram 3 irmãs, pelo menos. Uma das irmãs estava indo para essa casa em Santos, teve um mal súbito e morreu no caminho. E essas outras 2 irmãs, ela e a outra irmã, estão querendo vender a casa agora. Ela pergunta e essa que morreu morava na casa, se elas não conseguem vender justamente porque a irmã, já que morava lá com a mãe e morreu justamente no caminho, pode estar no ambiente. E ela não consegue vender a casa? Com certeza que pode. 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 Ainda mais que morava lá, né? Fazer essas limpezas assim com amoníaco vai ajudar bastante. Elas podem remover bastante. Mas o ideal seria fazer um tratamento, procurar um profissional para poder vender a casa num preço que seja condizente com o valor dela. Maísa diz o seguinte, que ela tem sonhos recorrentes. Todas as noites ela sonha com a mesma coisa. Se isso tem a ver com a energia da casa ou a energia dela? Pode ter a ver com a energia da casa. Pode, né? Pode. Não necessariamente, mas pode ser uma coisa da casa dela, do local onde ela mora. Porque são pesadelos que ela tem, né? Pode ser da casa, sim. Diz que mora perto de cemitério. Olha, você tem alguma dúvida? Morar perto de cemitério não é legal? Não. Não? Não é legal. Qual a distância do cemitério que a gente pode morar? Não sei, mas eu... Não muito perto. Eu tenho umas experiências com cemitérios que não são boas. Tenho, não são boas. É assim,
normalmente as pessoas, quando vivem no plano material, elas vivem com muito apego, né? As pessoas, aos entes queridos, as coisas que elas obtiveram em vida, né? Que elas conseguiram comprar. E dificilmente elas se libertam desse plano. Elas não ficam, não se libertam, não vão para o lugar onde elas têm que ir. Elas ficam presas, Então, eu chamo de defunto, né? Então, defunto, lugar de defunto não é aqui com a gente. Né? A Joiane diz que a casa dela fica bem próxima àquele vão do elevador, o fosso, na casa de máquinas. Isso traz uma energia ruim também? Também. Traz, né? Traz. A casa dela fica bem próxima? Bem próxima da casa das máquinas, do elevador. Nossa. É ruim isso, né? O que ela pode fazer ali é usar tentar neutralizar ali com uma placa de cobre. Na entrada da casa? Não, aonde tem interferência. Onde tem. Tá? Não é na entrada da casa, mas assim, aonde a casa das máquinas do fosso lá do elevador, ela pode cobrir, ela pode neutralizar aquilo ali com uma placa de cobre. O cobre é fantástico. Por exemplo, você que mora numa casa pequenininha, né? Você é obrigado, às vezes, a dormir com a cabeça próximo ao encanamento, né? Você pode utilizar alguns recursos. A placa de cobre é um desses recursos. Para neutralizar. São paliativos. E é pequena, grande? Como que é essa placa? Depende do encanamento. Se for grande, do tamanho do encanamento. O tamanho tem que cobrir Não é pôr um pedacinho assim de cobre só. Então, porque às vezes pode ser... Não. Se é uma parede inteira, é a parede inteira. Essas são medidas paliativas. Né? Então, você sabe que assim, a gente não resolve um problema desses de uma hora para outra, mas pode ajudar muito. Qual é a outra pergunta, Ricó? A Lúmina está perguntando o seguinte: ela tem vários cômodos na casa, mas alguns sempre queimam a lâmpada. Isso tem alguma coisa a ver com energia, sim ou não? Tem a ver com energia, sim. Tem a ver com interferência na rede de energia, né? Interferência pode ser tanto energética, pode ser energética espiritual, pode ser energética da própria rede. Ela tem que verificar analisar, direitinho, né? Para ver o que é, mas essa interferência eu também já presenciei, já trabalhei em casas que tinham esse problema e foram sanados. Isso aí é uma coisa tranquila de resolver. A Stephanie disse que o filho dela demora muito para dormir, ele não dorme muito bem também quando dorme. Tem alguma pedra que ela pode usar? Roupa de cama azul. Roupa de cama azul? Azul. Lençol de cama azul? Lençol, pijaminha azul, Ajuda a criança a dormir bem. Ajuda a criança a dormir bem. A cor influencia bastante também, Ela né? pode também colocar uma luz verde no quarto para ele dormir, sabe? É legal ela fazer isso. Isso para todo mundo, Para né? todo mundo, né? Mas para essa criança, as crianças são mais sensíveis, né? Elas captam mais, então... São esponjinhas, né? São esponjinhas, exatamente. E aí, você coloca uma roupinha de cama azul, põe uma luzinha verde... que ótimo. Me fala uma coisa, agora, mudando dentro do assunto, mas mudando um pouco. Eu conheço muitas pessoas que estão começando a carreira artística agora, querem ter o sucesso, querem ter a fama, querem ter tudo. Essas pessoas, o que é que elas podem fazer na casa delas que dê um incentivo, ajude ou abra os caminhos para ela conseguir essa fama, esse sucesso? Olha, mama, muitas vezes o sucesso e a fama não estão ligados a esse tipo de interferência. Mas, se houver, é sempre bom a gente cuidar do lugar onde a gente vive, né? Ou seja, verificar na casa dele se não tem nenhuma coisa que está doente. Exatamente. Por exemplo, uma coisa que deve ser feita sempre em qualquer lugar, independente de qualquer coisa, é colocar plantas. No meu site, eu tenho uma página chamada Dicas de Limpeza. Lá eu dou um monte de dicas de limpeza, é muito legal. Aquilo ali pode fazer, mas assim, tem coisas ali que são paliativas.
não são... Não é a cura, Não é a cura, não é a resultado cura, não é o imediato. resultado imediato, né? Mas assim, você pode melhorar a qualidade do teu sono, você pode melhorar a tua saúde, você pode melhorar a tua pressão arterial. Muitas vezes a casa interfere Na pressão? na pressão. Com certeza. Não. Interferência Me veio uma energética. coisa na cabeça agora que eu não sei se Pergunta, tem a amor. ver. Eu passei por esse aspecto há uns meses atrás. Uma pessoa que está na UTI, em estado terminal, o que a gente pode fazer? Tem alguma coisa que se pode fazer para aliviar um pouco essa porque é terrível, né? Você não poder fazer nada. E a UTI, normalmente, para quem vai, é um lugar muito triste. É porque um lugar frio, de né? dor, Por muito onde, sofrimento. por onde já passaram todas as pessoas que vão desencarnar ou estão para desencarnar. Tem alguma coisa que se possa fazer Tem. para dar uma ajuda, para Tem. ou fortalecer Tem? a gente O que quê? vai, ou fortalecer quem está lá? Olha, eu particularmente, isso aí não é radiestesia, não é nada, é a minha crença. Mas eu normalmente converso com as pessoas que estão enfermas, que estão, assim, num estado Já da passagem? Já pra- próximo a fazer a passagem. Eu não moro aqui em São Paulo, né? Eu moro em Joanópolis. Lá eu trabalho como voluntária numa casa de idosos, num lar de idosos, né? E eu faço muito isso com eles. Tem uma interna lá, a dona Eliette, que ela já está há muito tempo inconsciente e parece que ultimamente ela tem se acalmado porque eu converso com ela, eu falo para ela, conscientizo, mostro lá o caminho que ela deve seguir. Então eu acho que conversar com essas pessoas Que às vezes ficam e você esquecidas, não né? está conversando com ela conscientemente, você está conversando com o inconsciente subconsciente, dela. né? E eu acho que dá muito resultado. Dá segurança, Muito, né? muita segurança, muita Ainda mais para quem não tem ou tem uma religião, mas que pensa diferente, né? Quer dizer, isso traz insegurança para a pessoa. Depois de que eu morrer, e aí o que vai Mas, acontecer? olha, qualquer religião, qualquer pessoa de qualquer religião pode fazer isso. Você não precisa ser católico, budista, espírita, espiritualista, enfim. Qualquer uma, de né? qualquer forma. Ô, Rico, eu esqueci o nome da telespectadora. A Vera. A Vera disse que tem um quartinho na casa dela que ela não consegue entrar de jeito nenhum, um quartinho de empregado. Ela não sabe o que aconteceu ali, mas ela não consegue entrar, que ela passa mal. Parece que ela é expulsa pelo quartinho. Isso também significa alguma coisa? Nossa, uma vez eu não vou nem contar o nome do lugar, né? Porque é muito conhecido, mas uma vez eu fui num lugar público, eu não consegui nem ficar e quando saí fui pro jardim porque eu fui vomitar. De tão ruim que estava a Tão energia? ruim que estava a energia. Muito, muito. E para algumas Uma pessoas coisa- isso é real. Essa moça pode botar O marido dela bastante que não sente amoníaco. nada. Mas algumas tem gente pessoas, que não tem essa mas algumas sensibilidade, pessoas não sentem. Então ela pode botar bastante amoníaco ali, que o amoníaco para ela deve resolver. Então enche, lava bem, viu, Vera? Lava De bem amoníaco, a porta, parede. janela, Parede, tudo. Mas Agora pergunta, mano, que você queria falar das coisas negativas lá Então, da sua quero casa. saber quais os pontos que você viu que são negativos meus, para mim poder corrigir, né? Se é que é alguma coisa que eu não estou dizendo nem nada. Ai, meu Deus do céu. Que a gente eu tem que tenho uma falar das colinha qualidades, mas dos defeitos também, né? Não, claro. Defeito Porque também é só coisa de lustrar ser o ego humano. da gente não dá, né? Eu tenho uma colinha aqui, posso? Pode, faz favor. Posso, tá. Olha, já falei, mudança de trabalho e residência, né? Os negócios vão estar muito, muito bem. Tudo que você for fazer, mamãe, vender, comprar, você vai vender, vai comprar uma casa, vai vender essa, tudo. Eu não tenho nada no meu nome, só vou ter. Mas vai vou começar a ter. ter. Vai, claro que vai. Peraí. Você vai ser muito convidada, mama, para
sair. Pode convidar que eu vou. Vou te contar, menina. Isso teu- tem rodinha nas pernas. Você não encontra lá em casa. É mesmo. Quantas vezes você vai assistir Priscila, Rainha do Deserto? 3. Ela é a rainha das peças. Eu falo, quem quiser indicação de peça, bons restaurantes, bons lugares em São Paulo, A Brusqueta. sua vida social nesse ano vai ser muito intensa, Ah, que mano. bom. Ah, que Eu bom. gosto. Muito, eu gosto. muito eu gosto. intensa. Isso eu gosto. Se prepara, fica bem, ó. Bem Vou ficar bem chuta. Pra poder Eu aproveitar quero tudo tirar a isso. barrigada. A barrigada. O bacon que sair daqui. Ai, que horror, gordo. Então, esse ano você vai estar muito intuitiva, mama. Assim, não leva sempre, deixa sempre a sua intuição seguir, Ultimamente a gente tá mostrar fazendo o um pouco caminho. isso, né? A gente vai na intuição, vai essa aí. Não deixa o racional tomar conta da sua vida. Virginiana racional. Depois eu vou fazer o seu. Ah, pode fazer. Eu faço o plantinho pra você. Tá eu bom. trago ela pronto, eu imprimo, mais fácil. Então, vai receber eu espero que ajuda assim de passeios, iates, você vai receber muita ajuda dos amigos. Olha, viu, Cátia? Popularidade. Eu vou me arrebentar de ganhar. Preciso comprar o iate só, né, gordo? Popularidade vai estar muito em alta. Aí, tomara. É Viu? bom. Isso ela já tem. Muito contato com o público. Também gosto. Nossa. Olha, uma coisa que eu vou falar para você, mamãe. Nesse ano, você tem um trânsito no teu mapa, isso é curiosidade, não tem nada a ver com a radiestesia, não. Mas é que eu vi. Eu Né? quero saber Porque tudo. Pois é. Não Então, esconda nada. pois é. Então, pera um pouquinho só. Nós vamos rapidinho pro intervalo e a gente vai saber disso na volta. É, 2 porque tem que ir pro minutos só. intervalo. Aí nós vamos saber detalhes, até já. Nossa, que Joanópolis. Joanópolis, Esse estamos que tava aí? conversando. Não. O Bacite. Eu O já doutor ouvi. Folhinha. Doutor Folhinha, que a gente chama de Doutor Folhinha. Eu já ouvi Ele é falar no ótimo. Bacite. Eu vou lá na feirinha dos orgânicos, Então, mas não sabia ele que Nós era. sabemos que tá no ar, gente. É prosa mesmo. Ela é de Joanópolis. Agora, você foi pro intervalo com você que ia falar pra mama o que você viu no mapa dela daqui pra frente. Então, mama, é o seguinte, existe um aspecto aí no teu mapa, agora nesses 12 meses, nos próximos 12 meses, que ele te dá uma tendência à depressão. Mas você pode tirar isso de letra. Ao invés de você ter depressão, você pode utilizar bastante a tua criatividade, o teu talento. Pode até ousar e fazer coisas como trabalhos manuais, em casa mesmo, porque isso, a criatividade, ela é alimentada por Netuno na astrologia, né? E a depressão também. Então, eu tenho... muito raramente eu entro... Aparece alguma coisa que me deixa deprimido. E eu faço exatamente isso. Eu vou para outra coisa. Eu vou ver mesmo. teatro, Foco, vou ver né? cinema. Né? Agora eu tô querendo entrar para dirigir espetáculo, aquelas coisas todas. Então, E já apareceu até a Pode chance. ir, que pode já ir. apareceu, já Já. vou. Pode ir, que esse ano é seu, viu? Mas em outro estado é bom? Eu perguntando pra ela. Em outro estado é bom? Sim, é ela, é o ano dela. Olha, gorda. Não, que eu recebi convite do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Olha. Eu já tinha falado pra ele, aceita, gorda. É tão bom, você gosta tanto disso. Pode ir tranquila, viu? Ó, que bom. Pode bom, ir. né? Que bom. Olha, vou passar pra vocês o telefone da Gisele de Rufino. Você que tá ligando pra nossa produção, querendo saber direitinho sobre o trabalho dela, pode passar o celular? Pode. Pode. 0 operadora 11 9 9708 7069. Repetindo, 9 9708 7069. Se prepara, é bom. E eu tenho E o o site? site. Que é Cura Ambiental, tudo junto, www.curaambiental.com.br. No site tem o Skype tem o também. Skype também? É. E tem aquela parte que você disse com todas as dicas de limpeza. Dicas de limpeza. Dicas Tudo de lá. limpeza. Daqui a 15 dias a gente pode esperar? Pode. O que tem Estarei de de gente volta. fazendo pergunta ainda, mandando perguntas. Então a gente junta todas as dúvidas nesses 15 dias. E Gisele retorna e esclarece suas dúvidas aí. Parabéns, adorei te conhecer, viu? Muito legal. Muito bom mesmo, sucesso pra você. Bom, Tchau, né, mama? Adorei você. Olha, ótimo, Gisele. Daqui 15 dias, Gisele volta, E tá? obrigada.
Foi ótima a ajuda, né, mamãe? Obrigada. Riquinho, leva a Gisele por gentileza. Isso, obrigada. Olha...